O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 376. Eu já subi de nível. Uma faísca de surpresa brilhou nos olhos de Sang Jihan. Agora era setembro e seu nível estava em 431. Embora a velocidade de subida de nível tenha aumentado significativamente devido ao selo de estatísticas, atingir o nível 500 ainda parecia um objetivo distante. Nesse ritmo, atingir o nível 450, que o qualificaria para a Star League, parecia possível apenas em outubro. O selo do fluxo caótico do céu está tendo um efeito semelhante ao selo estatístico? Embora o selo estatístico fosse uma restrição imposta pelo sistema, o fluxo caótico do céu era uma técnica de selamento de pontos de acupuntura criada por Dongbeng Saki. Esses dois poderiam estar interagindo de alguma forma? Talvez eu já estivesse perto de subir de nível. Eu deveria lutar um pouco mais. Com esse pensamento, Seong Jihan examinou os arredores no mapa de sobrevivência. O mapa de sobrevivência, Deserto das Relíquias. Este era um campo de batalha onde monstros que guardavam as relíquias e jogadores que procuravam artefatos antigos se enfrentavam ferozmente. Normalmente, a intenção era usar as relíquias escondidas nas ruínas para obter vantagem na batalha ou usar estrategicamente monstros neutros. Mas sempre que fui encontrado aqui, simplesmente dominei tudo com força bruta. Para Seong Jihan, que ultrapassou amplamente até mesmo o nível de grande mestre, monstros neutros e outros jogadores não eram diferentes, todos poderiam ser eliminados com um único golpe. Isso muitas vezes gerou críticas de que faltava conteúdo diversificado em seu canal. No entanto, a situação agora era diferente. Eu preciso criar situações individuais. Se houver mais de 2 inimigos, eu poderia morrer. Atualmente, ele só poderia utilizar cerca de 20% do poder de sua alma marcial, em grande parte devido à ativação do Star Buff. Com esse poder reduzido, ele poderia gerenciar lutas individuais contra jogadores de nível grão-mestre, mas em vários cenários de combate, a sobrevivência não era garantida. Felizmente, desta vez é o mapa das ruínas. Com tesouros provavelmente escondidos, o nome do mapa, Deserto das Relíquias, não passou despercebido por ele antes. Depois de eliminar inimigos próximos durante uma partida anterior, ele manteve um vivo e usou a Ice Sword Rain para procurar artefatos. Embora a Ice Sword Rain não tenha reagido aos artefatos aqui, pois eles não eram compatíveis com o seu nível. Despejando poder contínuo na chuva de espada de gelo, uma delas me levou fracamente em direção ao centro das ruínas. O artefato que ele encontrou naquela época era um item de buff que só funcionava dentro do jogo e era inútil fora dele. No entanto, em seu atual estado selado, ele precisava desesperadamente disso. Vou precisar me mover com cuidado até conseguir o artefato. Swoosh. Envolvido pelas sombras, Sang Jihan desapareceu, sua presença desapareceu. Ele manobrou furtivamente, emboscando monstros ou jogadores solitários. Ele evitou áreas com grupos maiores que 2, avançando discretamente. Mesmo que ele só pudesse usar cerca de 20% de sua alma marcial. Devido ao maior desenvolvimento na utilização de sua alma marcial, ele conseguiu uma pontuação máxima neste mapa aderindo completamente às táticas furtivas e de emboscada. Atualmente estou em terceiro lugar, a diferença para o primeiro não é grande. Talvez ele não precise ir para a parte central? Talvez fosse melhor apenas encontrar um bom lugar no caminho e emboscar a partir daí, o que poderia até levá-lo ao primeiro lugar. Assim como Seong Jihan considerou mudar sua abordagem habitual de ir em direção ao centro para um local discreto de emboscada. Star Buff será desativado se o número de espectadores extraterrestres diminuir em mais 40%. Uma mensagem de aviso do sistema apareceu. Perder o Star Buff pode tornar as lutas 1 para 1 difíceis. O Star Buff, que aumentou suas habilidades em 60%, foi como uma tábua de salvação para Seong Jihan, cujos poderes foram selados pelo fluxo caótico do céu. Se desaparecesse aqui, ele lutaria até mesmo em combates 1 contra 1. Seong Jihan verificou a atmosfera do chat. Hoje ele está jogando de forma estranha? Não eliminando todos de uma vez, mas seguindo as regras. Por que não simplesmente varrer tudo? Ele está apenas prolongando o tempo sem motivo, suspiro. Logado para analisar a força deste jogador, por que ele está se segurando de repente? Reclamações de telespectadores extraterrestres que se perguntavam por que ele não estava exibindo seu habitual one-shot one-kill e pareciam estar escondendo sua força. Esses caras estavam reclamando da falta de conteúdo, agora reclamam que não vai acabar rápido haha. Extraterrestres são um bando tão difícil de agradar, que batida devemos dançar? De verdade, eles reclamam de qualquer maneira. O que eles estão esperando? Mas por que ele está lutando assim de repente? Ah, ele deve ter seus motivos, de onde vocês tiram crítica dele. Os telespectadores humanos, tendo recebido muito de Seong Jihan, independentemente de raça ou nacionalidade, agora enviavam um apoio esmagador para tudo o que ele escolhesse fazer. Seria bom se apenas os espectadores humanos pudessem sustentar o Star Buff. Apenas ligar a transmissão trouxe números de audiência na casa das centenas de milhões da humanidade. Se esses números por si só pudessem manter o Star Buff, ele se limitaria confortavelmente à furtividade e à emboscada. Antes que todos saiam,
É melhor eu terminar isso rapidamente. Suoshi. Seong Ji-han parou de usar a furtividade e moveu-se em direção ao centro das ruínas. Intruso. Eliminando o intruso. Enquanto Seong Ji-han se movia corajosamente em direção ao centro, os monstros das ruínas o avistaram e atacaram. Feitos de estátuas gigantes, eles emitiam raios vermelhos de seus olhos, pressionando-o com força. Normalmente, ele poderia acabar com esses inimigos com um único movimento de Total Annihilation Horizontal Sweep. Mas com seu atual poder limitado, não foi possível aniquilá-los de uma só vez. Eu preciso conservar minha força. ZZZZT. Evitando os raios laser disparados de seus olhos, Sang Ji-han avançou em direção ao centro onde o artefato estava escondido. O que é isso? Tem alguma coisa aí? Apenas mate-o. Os jogadores que sentiram que havia algo importante na área central saturada de estátuas tentaram bloquear Seong Ji-han, mas... Meus sentidos não estão completamente mortos. Eu posso me esquivar. Originalmente sendo um oponente muito mais forte, Seong Ji-han evitou com fluidez seus ataques ao chegar ao centro das ruínas. O centro era apenas mais deserto e estátuas, diferentes apenas no nome. Lembrando-se de sua experiência anterior, Seong Ji-han inspecionou o terreno de perto. Era por aqui, o lugar que emanava uma aura estranha. Suoshi. Ele enfiou a mão na areia, vasculhando. Clarão. Ele agarrou algo em sua mão. Aquilo é. Ele encontrou a estatueta do boi dourado. Deu um efeito buff? O que Seong Ji-han segurava era uma pequena estatueta de boi dourado, um item aparentemente trivial guardado por poderosos monstros das ruínas devido ao seu tamanho diminuto. Apesar da aparência, o buff não era ruim. Estrondo. Seong Ji-han quebrou diretamente o boi dourado com a mão. Você destruiu uma relíquia de Deus exilado. Todas as habilidades aumentam em 150% por 10 minutos. Os guardiões do Deus exilado expressam intensa hostilidade contra você por destruir a relíquia de Deus. Os guardiões deixarão seus postos na tentativa de subjugar você. Um buff simples que aumentou todos os atributos em 150% por 10 minutos. No entanto, o buff também tinha uma séria desvantagem, virou todos os monstros da ruína contra ele. Mas, isso é realmente melhor. Se os inimigos viessem até ele, ele não teria que procurá-los. Seong Ji-han desembainhou a espada e a lança. Arte divina fundamental. Tríade de maestria marcial. Varredura horizontal de aniquilação total. Uau! À medida que a espada cortava horizontalmente, os inimigos se dividiam simultaneamente ao meio. Finalmente. É um movimento tão simples, mas de onde vem seu poder de divisão mundial? Deveria ter terminado assim desde o início. Ainda é menos poderoso que o normal. Alguns dos caras sobreviveram. Os telespectadores extraterrestres assistiram ao Total Annihilation Horizontal Sweep de Seong Ji-han e começaram a descobrir isso à sua maneira. Agora que vejo isso, os espectadores comuns do jogo parecem se reunir aqui para analisar meu poder. Fora dos grandes incidentes, como quando a Árvore do Mundo Yggdrasil apareceu no bate-papo, não havia muitos motivos para os extraterrestres assistirem aos jogos comuns de Seong Ji-han. Apenas ligando a transmissão, tudo o que veem é ele balançando a espada e varrendo tudo. Eles não são da raça dele, então por que assistiriam continuamente à demonstração de poder de outra pessoa? Os espectadores que se reuniram para fornecer atividade suficiente para o Star Buff estavam aqui para analisar seu poder. 1. Assistindo o bate-papo com um olho só. Seong Ji-han observou os inimigos restantes. Monstros que não foram eliminados com um golpe porque seu poder ainda estava sob restrição. IZT. Seong Ji-han jogou a bandeira da Fênix acima de sua cabeça. Artes divinas fundamentais. Decreto do trovão divino. Julgamento celestial. Acima das ruínas, uma enorme rachadura apareceu no céu. Uma lança gigante carregada com relâmpagos brancos, em vez de seu trovão escuro normal devido às estatísticas seladas, caiu no chão. Kabum! Dizimou completamente a área onde as estátuas se reuniam. Usando a varredura horizontal de aniquilação total seguida de julgamento celestial, limpou o mapa de ruínas. Seu nível aumentou em 1. Oh, na verdade subiu. Os olhos de Sang Ji-han brilharam ao ver a mensagem de subida de nível. Normalmente, não importa quantas vezes ele os eliminasse, seu nível não aumentaria. Mas selado pelo fluxo caótico do céu, subir de nível parecia surpreendentemente fácil. Nesse ritmo, talvez eu precise continuar jogando sob a influência do fluxo caótico do céu. Em circunstâncias normais, parecia improvável que ele alcançasse o nível 450 no próximo mês. No entanto, subir de nível tão rapidamente sob os efeitos do fluxo caótico do céu parecia tornar viável uma partida de promoção até o final de setembro. Só então. Espere, eu vi isso nos dados da Batalha do Deus do Trovão. Isso não foi usado pelo Deus Marcial? Deus Marcial, você está falando sobre o monstro que caçava tronos? Sim, Thunder God também foi retirado do ar recentemente, e consegui algumas imagens, que foram espetaculares. Centenas de lanças como esta caíram na fortaleza do Deus do Trovão. Centenas, com tanto poder de fato, deve ser o Deus Marcial.
Dado que esses analistas se reuniram, não foi surpresa que eles rapidamente notaram a semelhança entre o julgamento celestial de Sang Jihan e o que foi usado pelo Deus Marcial. Parece que a Battle.net já está circulando dados sobre o trono do Deus do Trovão sendo bombardeado. Esses caras, eles não reconheceram minhas habilidades anteriormente porque eu as usei apenas em missões especiais. Normalmente, em jogos normais, Seong Jihan os terminaria apenas com Triad of Martial Mastery. Tendo usado o decreto do trovão puramente divino, sem vazio, agora permitiu aos analistas perceberem que ele exercia um poder semelhante ao Deus Marcial. E eles foram mais longe. Seu golpe de espada também não é semelhante ao do Deus Marcial? Não está no nível de ser comparado com o Deus Marcial. Afinal, todo mundo realiza cortes, verticais e facadas com espada, certo? Não é qualquer coisa. Um golpe casual de espada pode dividir o mundo? Certo. O quão casualmente ele balança sua espada e ainda assim divide tudo é muito semelhante ao do Deus Marcial. Isso é ridículo. Vocês não enfrentaram o Deus Marcial? Daí toda essa conversa. Seus mundos foram destruídos pelo Deus Marcial? Como você pode comparar? Assim, gabando-se de que seu mundo foi destruído LOL. Apesar de realmente assistirem ao Triad of Martial Mastery, os espectadores ainda brigavam entre si. Interesse substancial no Deus Marcial entre os analistas. Isso poderia ser usado. O Deus Marcial, hein? Parece que ele é realmente famoso. Todos vocês o mencionaram só de ver isso. Com um sorriso misterioso curvando-se na borda de seus lábios. Uau! Seong Jihan balançou a espada mais algumas vezes. Vamos, vereador. Esta espada, me pergunto se é semelhante à do Deus Marcial. Exibindo continuamente as 3 técnicas de espada da tríade de maestria marcial. Com a supressão do Monte Tai e a varredura horizontal da aniquilação total, até o caminho dos imortais sendo executado. As areias das ruínas do deserto se dividiram junto com o golpe da espada. Uau! É isso, essa é a espada do Deus Marcial. O que você está falando? Não é de todo. O mundo se dividiu ao meio, o céu se partiu, são apenas algumas rachaduras. Oh, provavelmente é porque ele está sem poder. Se ao menos o poder fosse semelhante, apenas observe. Essa não é a parte mais importante? E ainda assim, os telespectadores discutiram mesmo depois de testemunhar a tríade do domínio marcial. Seong Jihan respondeu ao ver essas conversas. Parece que não vamos concluir hoje. Continue assistindo o próximo jogo. Na verdade, veja se há alguma conexão entre minhas artes marciais e as do Deus Marcial. Tendo lançado a isca sobre o Deus Marcial aos analistas, ele acrescentou. O jogo terminará agora. Seu nível aumentou em 1. Para ganhar 3 níveis de um jogo normal, muito bom. Com um sorriso satisfeito, Seong Jihan desconectou-se.